Modelos teóricos de variograma ou semivariograma, né? Vou chamar de semivariograma. Então, por que nós precisamos de utilizar modelos teóricos? Vejam bem, quando nós determinamos o variograma experimental, ou seja, aquele gama de H, esse H ele vai, digamos assim, andar, né, sobre o meu grid em múltiplos inteiros daquele Hzinho minúsculo que eu tinha falado anteriormente, né? Ou seja, o H seria 0, 1 Hzinho, 2 Hzinho, 3 Hzinho, 4 Hzinho, né? Como a gente fez o cálculo naquele exemplo anterior. Que a gente fez para H igual a 0, 100, 200, 300, 400 metros, né? Ou seja, o Hzinho variando ali, né? Aliás, o H, né? O H em alfabeto bastão variando em múltiplos de Hzinho, onde o Hzinho era 100 metros. Só que o problema é que, do ponto de vista prático, para a gente poder calcular as matrizes de Krigage, a gente vai ver mais à frente, nós precisamos de calcular o gama de H como uma função contínua de H. Ou seja, esse Hzinho ele não vai poder mais ser discreto, né? Variar como uma distância mínima entre os pontos lá quando o grid é regular. Ou seja, eu preciso de ter um Hzinho continuamente, uma função contínua, digamos, uma função real de Hzinho, para poder determinar esse gama de H em qualquer valor de H que eu queira, entre um ponto e outro. Então a ideia aqui é o seguinte, né? Isso aqui vem da necessidade de obter o gama de H como uma função contínua de H. Ou seja, esse Hzinho aqui, ele não vai poder ser mais assim, um H minúsculo, 2 H minúsculo, seria aqueles, digamos assim, parâmetros de rede, múltiplos inteiros do parâmetro de rede lá do grid. Ele vai poder, tem que ser uma variável real aqui, essa é a ideia, né? Então a gente tem que fazer o seguinte, nós vamos fazer o ajuste de funções, né? Padrão sobre os pontos do variograma. Né? Ajuste de funções padrão sobre os pontos do variograma experimental. Ou seja, eu vou pegar aquele variograma experimental que eu tinha, né, que eu determinei daquela forma que eu expliquei no vídeo passado, escolher uma certa função padrão para ajustar sobre os pontos lá. Né? Então existem aí vários tipos de modelo, né? Eu não vou abordar todos aqui, mesmo porque isso pode ser consultado aí em diversos livros de geoestatística e discutido aí vários modelos. Eu vou dar um exemplo aqui de 4 tipos de modelo que são bem utilizados, né? São os mais comumente utilizados, mas existem vários outros. E esses modelos eles são ajustados, né? São determinados ali basicamente pelo comportamento do variograma experimental próximo da origem. Ou seja, como que o variograma experimental que a gente determinou se comporta para pequenos valores de H. Será que quando ele se aproxima da origem, ele se aproxima de forma linear, né, com um certo coeficiente angular, uma certa derivada constante? Ou quando ele se aproxima da origem, ele se aproxima de uma forma parabólica, né, com um comportamento parabólico? É aí que a gente vai ter que usar um critério para determinar esse tipo de modelo que a gente vai usar. Então vamos escrever aqui também isso, né? A escolha
do modelo, né, depende do comportamento aqui, ó. O variograma próximo à origem. Né? A escolha do modelo depende do comportamento do variograma. Eu estou falando aqui variograma, né? Mas poderia também, é lógico, semivariograma. Semivariograma e variograma aqui, nesse caso a gente está trabalhando praticamente como se fosse sinônimo, né? Um tem aquele fator 1/2 que eu já falei, né? O semivariograma tem o fator 1/2 e o variograma não tem, mas é a mesma coisa aqui em matéria de formato da curva, né? É só um fator constante multiplicativo aí de 1/2 ou não. Então, assim, perto da origem, a gente vai verificar como que esse variograma se comporta para a gente poder escolher o modelo. Basicamente é isso que eu quero dizer. A gente vai poder tentar ajustar um modelo que tem um comportamento parabólico próximo à origem, quando o fenômeno que a gente está observando tem um comportamento linear próximo à origem e vice-versa, né? E o ajuste do semivariograma ficaria muito ruim sobre os dados do variograma experimental e, digamos assim, isso iria prejudicar depois nas estimativas que a gente iria fazer da variável Z usando essa análise variográfica. Então vamos lá, vamos dar alguns tipos de modelo, né, mais comuns. Quais são os tipos de modelo mais comuns aqui de... Então, tipos de modelo teórico. Então, assim, modelos teóricos, né, mais comuns. Veja bem, pessoal, como eu estava dizendo antes, existem vários tipos de modelo teórico, né? Isso eu vou falar somente alguns deles, né? Que são os mais utilizados aí nas publicações aí de análise geoestatística. E quem quiser consultar outro tipo de modelo, tem aí nos livros, né? Várias discussões sobre eles. Então, um dos modelos mais comuns é o modelo exponencial. Modelo exponencial, esse aqui é bem comum. Nesse caso eu tenho o seguinte, ó, o meu gama de H, ele vai ser igual a um C0, né? Gama de H vai ser um C0 mais C, que multiplica a seguinte coisa, hein? 1 menos E elevado a menos módulo de H sobre A. Esse modelo, ele tem a característica de ser linear próximo da origem, né? Para pequenos valores de H, ele vai tender a zero com uma certa inclinação constante, né? Uma derivada constante ali próximo da origem. Então esse aqui é modelo linear próximo à origem, né? Depois a gente pode até fazer uns exercícios aí na aula síncrona sobre isso, mas é muito fácil determinar isso, para fazer uma expansão aqui em série de Taylor, né? E você vai ver que ele tem um comportamento linear próximo da origem. Aqui eu coloquei, né, alguns livros aí de geoestatística, não vai aparecer isso aqui sem esse módulozinho aqui no H. Eu prefiro escrever esse módulo, por quê? Porque se o H for negativo, né, se eu imaginasse, né, um H negativo, por causa daquela questão do variograma ser uma função par, né, aí estaria já coberto com usando aqui o módulo, ou seja, somente os valores aqui positivos, né, se tiver negativo, pega o módulo dele, né, senão a função não seria par em relação ali à origem, né. Essa constante C0, o que a gente chama de efeito Pepita, né, e aí nós vamos ter aqui o seguinte, o A seria o alcance, só que no caso desse modelo exponencial, esse alcance ele só é atingido de forma assintótica,
Ou seja, na realidade a gente tem aqui o seguinte, quando o H tende a infinito, é que o variograma vai tender para o patamar, né? Então aqui tem o seguinte, ó, o patamar, ele é a quantidade C0 mais C atingido assintoticamente. Né? Assintoticamente. E aí, o comportamento o comportamento aqui é linear. Próximo à origem. Né? Comportamento linear próximo à origem. E aí, essa constante C0 é aquela constante de efeito Pepito. O que significa isso? Ela vai determinar o valor aqui, né? Quando eu faço aqui o H igual a zero, se eu fizer o H igual a zero, E elevado a zero é 1 menos 1, 0. Então, o gama de H vai ser o C0. O que significa esse efeito Pepito? Isso aí, na verdade, aparece na teoria como uma característica de a gente não ter como determinar com uma precisão, assim, uma precisão muito grande, né, o comportamento do variograma para valores muito pequenos. Né? A gente tem um grid, que a gente mediu, então quando chega no ponto lá muito, digamos assim, eu vou fazer uma medição num ponto ali que eu estou escolhendo sobre o grid, da variável z, o que acontece? Eu posso medir numa posição o valor da variável, e se eu for medir de novo, né, como eu tenho uma incerteza experimental da minha localização espacial do ponto, eu não vou medir exatamente o mesmo ponto. Então eu posso medir num ponto um pouquinho próximo, que experimentalmente seria a mesma posição, mas aí eu estaria pegando, por exemplo, o valor da variável diferente daquele que eu medi antes. Né? Isso, por exemplo, lá naquelas minas de ouro lá na África do Sul, onde surgiu aí toda a história aí do desenvolvimento da geoestatística, né? Seria o equivalente ao seguinte: eu medi num ponto, né, o teor lá de ouro, e depois quando eu medir de novo, eu vou medir aparentemente na mesma posição, mas que não é a mesma posição devido à minha incerteza experimental de determinação da posição. Quando eu medir de novo, eu vou medir em cima de uma pepita de ouro, e aí eu tenho um teor elevado, né? E aí eu estaria repetindo essa medição, então ora obtendo um certo valor, ora outro. Ou seja, se eu tivesse uma precisão absoluta na determinação da posição, não existiria esse fenômeno. O fenômeno decorre de uma incerteza na determinação espacial da posição do ponto que eu estou fazendo a medição. Né? No caso aqui eu estou dando um exemplo com um teor aí de ouro. Né? Eu estou medindo uma posição fora da pepita. Quando eu meço de novo, eu pego em cima de uma pepita de ouro e o teor é elevado. Então isso aqui, do ponto de vista teórico, aparece com essa constante C0 aqui. Né? Então, graficamente, vou apagar aqui, graficamente, vou dar aqui, gráfico, né? O gráfico dessa função seria uma coisa assim, né? Aqui o gama de H e aqui o H. Então, eu teria uma coisa assim, ó. E tendendo assintoticamente para o patamar aqui, ó. Aqui é o valor C0. C0. E aqui é o patamar C0 mais C. Né? Então, assim que ficaria a cara do gráfico aqui do variograma, do modelo exponencial, né? O semivariograma ou variograma. Você tem aqui, quando tende para zero, você vai atingir aqui uma região que ele é aproximadamente linear, né? Comportamento linear aqui, e cruzando aqui o eixo de gama de H num certo valor C0, que é o que a gente chama de efeito Pepita, né? E o patamar C0 mais C é obtido quando o H tende a infinito, apesar de ter aquela constantezinha A lá no expoente, né?
Isso é determinado somente assintoticamente. Ele vai tender aqui a esse valor. Ok, pessoal? E o comportamento mais importante é isso aqui, né? Um comportamento linear próximo da origem. Bom, outro modelo. Um outro modelo que a gente costuma ver muito por aí, né? De aplicação, é o modelo gaussiano. Modelo gaussiano. O modelo gaussiano, ele é definido da seguinte forma. O gama de H, ele vai ser igual a C0 mais C 1 menos E elevado. Aí agora eu vou abrir um parênteses aqui, né? H sobre A ao quadrado. Observe que ele é bem parecido com o modelo exponencial, só que agora, aquele H sobre A que aparece no expoente aqui, ó, está elevado ao quadrado. Atenção, pessoal, muito cuidado com isso. Muita gente erra na hora de fazer um cálculo aqui usando isso, né? Se você vai implementar, às vezes, inclusive em artigos científicos, aí, às vezes pega um artigo científico que tem um erro aí na equação do modelo gaussiano. Tem gente que vai e coloca esse menos aqui. Lógico que o menos tem que ficar fora desse parênteses, né? Porque eu vou elevar ao quadrado, aí cancelaria esse menos. Então isso aqui, ó, é E elevado a menos H sobre A ao quadrado. Observe que nesse caso eu não vou botar aqui aquele módulo no valor aqui de H, porque como eu já estou elevando ao quadrado, não é precisar de colocar um módulo, né? Isso aqui vai contribuir só os valores aqui. Tanto faz se o H é positivo ou negativo, quando eleva ao quadrado aí, né? Quando é negativo, esse expoente aqui, né? Vai ficar sempre negativo por causa do menos aqui fora, né? Então nesse caso aqui é o seguinte, ó. O patamar também é o C0 mais C. Também é atingido, vou escrever aqui, direitinho. Assintoticamente. Então isso aqui é igualzinho no caso do modelo exponencial, ou seja, o patamar C0 mais C, ele só é atingido assintoticamente, né? Ou seja, quando a gente faz o H tender para infinito, isso aqui vai a zero e aí o gama de H vai tender para o C0 mais C. Ou seja, ele não é atingido de verdade, né? É só assintótico. E o comportamento nesse caso é parabólico, né? Próximo à origem. Então, comportamento parabólico próximo à origem, olhando assim, a gente não percebe bem, né? Mas se a gente expandir em série de Taylor, faz uma expansão em série de Taylor dessa função aqui, vocês vão ver que retendo os termos de ordem mais baixa em H, ele vai ter um comportamento parabólico, né? A gente já pode até ver quando a gente deriva isso aqui, né? Bom, quem quiser depois vai fazer como exercício aí a demonstração. Que esse semivariograma ou variograma, esse modelo aqui, gaussiano, tem um comportamento parabólico próximo à origem. Então como é que ficaria o gráfico? O gráfico desse modelo aqui, ele tem a seguinte cara, hein? Aqui esse eixo, o gama de H, e nesse eixo aqui o H. E o modelo ele tem a cara assim, ó. Ele sai daqui, faz uma curvatura assim, uma inflexão, e vai tender assintoticamente. Deixa eu apagar aqui assim, ó. Ficar mais bonitinho aí. Assim, ó. Ele vai tender assintoticamente aqui. Esse é o gama de H, né? Aqui é o C0 mais C, patamar, e aqui é o valor do
C0, efeito pepita, né? C0 aqui tem uma curvatura, ó. Tem uma curvatura aqui assim. Você pode imaginar que para pequenos valores de H, aqui é como se fosse quase que aproximado aqui como uma parábola, né? Uma parábola aqui com uma concavidade para cima. Depois ele tende assintoticamente aqui para o valor constante aqui do patamar, né? E observe que o patamar é atingido também de forma assintótica. Ou seja, não dá nem para a gente determinar aqui onde seria o valor do Azinho aqui, precisamente, né? Que é aquele Azinho que aparece no expoente. Ficaria complicado determinar porque ele não atinge mesmo com um certo alcance finito, né? Só quando o H tende para infinito. Bom, como eu falei, né? Depois quem quiser, né? Eu vou deixar como exercício na parte da aula síncrona, a gente fazer a demonstração de que esse comportamento é parabólico na origem. Tudo é muito simples, né? Basta fazer uma pequena expansão em série de Taylor, retendo só os primeiros termos ali, que você vai perceber que o comportamento vai ter um termo em H ao quadrado, né? Formando aí como se fosse uma parábolazinha. Bom, outro modelo, estou falando aqui dando um exemplo de 4, um outro modelo que é bem comum é o que a gente chama de modelo esférico. Modelo esférico. O modelo esférico, a equação dele é um pouco mais complicada, porque ele vai ser uma função definida em duas sentenças, né? Vai ser assim, ó. O gama de H. Gama de H. Ele vai ser o seguinte, hein? Vou abrir aqui, vou fazer uma chave. Ele vai ser assim. C0 mais C. E aí aqui a gente vai ter assim, ó. 3 meios, né? 3 meios. Aí aqui eu vou botar um módulo, né? Módulo de H sobre A menos 1 meio de módulo de H sobre A elevado ao cubo. E fecha aqui assim. Ou então, C0 mais C. Aqui, se o H for maior ou igual a A, e aqui, se H é menor que A. Né? Patamar, que é o C0, tá aqui assim, ó, patamar. C0 mais C atingido quando H é igual a A. Né? Quando H é igual a A, o patamar ele é atingido, não é assintótico. Né? E o comportamento linear. Linear próximo à origem. Então esse aqui tem um comportamento linear próximo à origem parecido com aquele que a gente viu lá no caso do modelo exponencial. Ok, pessoal? Então qual é a diferença mais marcante nesse caso desse modelo? É o fato do patamar ser atingido na realidade mesmo, ou seja, quando H atinge aquele valorzinho A, onde A é a constante ali que define o alcance do variograma, né? O patamar ele é atingido. Né? Como é que é o gráfico dele? Vamos lá, o gráfico. O gráfico ele tem um comportamento bem característico, né? O gráfico dele, ele é uma coisa assim, aqui o gama de H, H, então aqui a gente parte da constante C0, né? Da constante C0 aqui do efeito pepita, e ele vai subir praticamente, né? Vamos jogar aqui assim, aqui vai ser o patamar, né?
C0 mais C. Patamar C0 mais C. Vamos dar uma tracejada aqui, né? Ele vai sair daqui assim, como se fosse uma reta, e vai atingir o patamar. E aqui vai ficar constante, ó. Então aqui, ó, existe aqui a demarcação de um alcance muito bem definido aqui, ó, A. Tá vendo, pessoal? Quando o H vai aumentando, ele atinge o valor de A, ou seja, H é igual a A, eu atinjo aqui o meu patamar. É aqui aquele ponto onde eu troco de sentença na função gama de H, que agora é definida em duas sentenças, né? Troco de sentença e aqui passa a ter o patamar definido como C0 mais C, constante aqui. Bom, o comportamento aqui próximo da origem é como se fosse uma retazinha, né? Ele é linear aqui próximo à origem, cortando aqui no C0, né? No valor C0. Outro modelo aqui que é bem comum, que a gente vê em alguns casos, né? Raros, mas a gente vê. Não é muito comum acontecer isso, né? É o que a gente chama de modelo efeito furo. Efeito furo ou seno cardinal. Seno cardinal. Efeito furo ou seno cardinal. Esse caso aqui, eu vou ter o seguinte, ó. O gama de H, ele vai ser igual a C0 mais C. E aqui fica assim, ó. 1 menos seno de π. Aí aqui, ó, módulo de H sobre A dividido pelo π módulo de H sobre A. Fecha aqui o colchete. Olha só que coisa interessante, pessoal. Agora eu vou ter um termo oscilatório aqui. Existem alguns fenômenos, né, em que existe uma variação contínua com uma certa oscilação, né? Uma certa oscilação do comportamento da variável z na certa direção, né? Aumenta e diminui. Olha, digamos assim, eu vou dizer, a covariância, tem hora que ela vai aumentar e tem hora que ela diminui. Tem uma oscilação aí. E para poder trabalhar com esse tipo de fenômeno, aparece então essa necessidade de um comportamento, né, do meu modelo teórico que oscile em torno do patamar. Lógico que essa oscilação é amortecida, hein, pessoal? Depois podem ver que tem assim, a variável Hzinho, né, que tem o módulo de H sobre A, aqui também tem o módulo de H sobre A, que aparece aqui também nesse denominador. À medida que o H vai aumentando, o denominador vai aumentando, então vai amortecendo essa oscilação aqui da função seno. Bom, em alguns livros de geoestatística, vocês vão ver essa função com essa mesma cara, sem esse π aqui, né? Tem alguns autores preferem não colocar esse fator π, e outros autores colocam o fator π, mas isso aí não muda muito não, né? Só muda aqui na definição do que é o Azinho. Esse modelo, ele também digamos assim, nesse caso aqui, né, o patamar, ele também é atingido assintoticamente, só que é um assintótico oscilante, né? Oscilante ali em torno daquele valor. À medida que ele vai aumentando o H, vai diminuindo a amplitude da oscilação. Então aqui assim, ó, o comportamento, né, o patamar C0 mais C, vocês estão vendo aqui o seguinte, ó, quando o H vai para infinito, né, isso aqui vai para zero. Essa parte de cima aqui, a imagem varia de menos 1 a 1, né, por causa do seno, mas aqui embaixo vai tender para infinito, então isso aqui vai para zero. E aí eu fico com C0 mais C. Então ele é atingido assintoticamente, de forma oscilante. De forma oscilante. Né? O que eu quero dizer com isso? Vai ficar mais claro quando eu fizer um desenho aí, né? E o comportamento
comportamento parabólico. Parabólico próximo à origem. Gráfico. O gráfico é assim, hein? O gráfico, ele vai ter a seguinte cara. Gama LH. Aqui é o H, então nesse caso também não vai atingir um certo valor finito ali, né? Daquele Azinho, ou seja, não tem como desenhar a constante Azinho aqui sobre esse eixo, né? E eu tenho aqui, ó, meu C0 mais C, aqui o C0. E o que vai acontecer é o seguinte, aqui está o valor do meu patamar, né? Patamar é essa linha tracejada aí. Então ele sai daqui com comportamento assim, ó, passa por uma inflexão e ele vai fazer esse movimento aqui assim, ó. Então ele sai daqui, o comportamento próximo à origem é parabólico, né? Aqui, ó, você poderia fazer uma inscrição de uma parábolazinha aqui nessa região, fazendo aí usando uma série de Taylor, dá para ver isso. E aqui ele oscila em torno do patamar e vai tendendo para esse patamar assintoticamente oscilante, por causa do efeito daquele seno lá que aparece na própria definição. Ok, pessoal? Bom, num próximo vídeo nós vamos falar um pouco sobre como que a gente trabalha com diferentes tipos de anisotropia, né? E aí nós vamos ver como que a gente faz para, digamos, tratar as anisotropias dos diferentes tipos, né? Tipo zonal, do tipo misto, tipo geométrico. Então, com esses tipos de anisotropia diferentes, qual o tratamento que a gente dá? Agora tendo um conhecimento dos tipos de modelo teórico que a gente pode ajustar sobre o variograma experimental. É isso aí, pessoal. Até a próxima.